Oi, gente, sou Clégia Câncio. Aqui, meu queridão Paulo. Dá um oi aí, Paulo. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, a gente vai dar continuidade à nossa série do básico que todo mundo tem que saber. Aquilo que você sempre lê, mas por muitas vezes você não entende, né? E hoje nosso tema vai ser as leis universais. Vocês vão encontrar muita coisa. A gente conversou e chegamos à conclusão de falar aquelas mais comentadas, aquelas mais básicas, para até mesmo não te confundir com outras que a gente vai comentar mais na frente aqui, que são as leis herméticas, tá? Então, o que é essas leis universais, né? Aquela lei que é feita pelo Criador. Quem é Criador, meu amor? Deus, você pode falar de várias, mas ele é o cara, é o dono de toda a energia. Essa lei, ela é regida e foi ele quem criou, né? Então, as principais que a gente vai comentar aqui é a lei do amor, a lei da evolução, a lei da atração, a lei do trabalho e a lei da prosperidade. São essas cinco. Paulo, vamos lá, Paulo, começa falando aí da lei do amor. Ela vai falar sobre o amar a si mesmo e amar ao próximo, né? E vai também falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Agora vamos entender o que isso quer dizer. Quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, é justamente amar a si mesmo. Por quê? Porque assim a gente tem um pedaço de Deus na gente, a gente é uma centelha divina. Quando a gente ama a nós mesmos, quando a gente confia na gente, é a mesma coisa que você está falando, pô, eu confio no Criador, o Criador confia em mim, eu tenho aquele jogo de troca. Quando eu confio no outro, quando eu amo o outro, eu entendo que ele sou eu em algum nível, que, sabe, e vice-versa. Então, assim, eu entendo muito que essa lei do amor, ela vai falar sobre os principais, eu acho que, assim, todas as religiões têm essa lei como dogma. E tem uma questão que eu li num livro esses dias, muito interessante, que fala sobre quando a gente é, parou de ter a consciência, ou quando a gente nunca teve essa consciência de realmente amar o próximo, né? Porque a gente fala muito sobre os princípios, sobre os dogmas, sobre tudo mais, mas o básico, que é justamente isso, amar o próximo, é uma coisa tão distante para a gente ainda, sabe? Então, assim, todos somos é, reflexos. Alguns são lagos, outros são espelhos e outros são o oceano. Então, assim, qual reflexo você está dando para o outro? Como você se enxerga, né? Você se enxerga uma coisa grandiosa, pequena, sabe? Eu acho que o amor ao próximo vai muito disso. Interessante é porque essa lei, a lei do amor, ela é a lei mais elementar, né? É o básico. A humanidade está no chakra cardíaco, então é o amor, é por isso que nós estamos aqui, né? Para a gente desenvolver isso. Isso que tu falou é bem interessante, porque a partir do momento em que você começa a enxergar o outro como uma extensão sua, né? É como se todo mundo participasse da mesma maré, do mesmo oceano, todo mundo é a mesma energia. E aí forma aquelas cristas, os pontos, e cada crista daquela como se fosse um indivíduo, né? Sou eu, sou uma crista, aí tem energia, vai até a ti, outra crista, e assim vai. Então, Sim, quando você se enxerga fazendo parte desse sistema e o outro fazendo parte desse sistema, você deixa de julgar ele, você passa a aceitar mais ele, porque você vê ele, né? Como o Paulo falou aí, a maioria, né, das pessoas, quando vem o outro, que aquilo que irrita nele, pode ver que é alguma característica sua que está em você ou alguma característica que você está trabalhando, que você quer se livrar, você não quer ter mais ela, ou aquela que você tem consciência que quer melhorar, mas não faz por onde, ou ainda de forma inconsciente, né? Inconscientemente você tem aquilo ali, mas você conscientemente não percebe e você meio que nem entende por que é que você não vai com a cara da pessoa, por que é que você não gosta dela, né? Tem pessoas que você já cria uma simpatia gratuita e tem pessoas que você cria antipatia de forma gratuita. Tem outros processos mais profundos, espirituais,
Mas, assim, a grosso modo, a lei do amor, ela aborda tudo isso. Se todo mundo colocar em prática a lei do amor, que é difícil, é muito difícil você estar com uma pessoa e não julgar. Muito difícil. Mas se todo mundo botar em prática, a gente consegue evoluir todo mundo no mesmo padrão, né? Se você se aceita como é, se ama, você vai passar a amar o outro. Porque você vai amar você como é, com as suas sombras, então você vai deixar de se julgar. Então o outro não vai mais te incomodar. Porque se ele tiver essas características que você sabe inconsciente, conscientemente, e que tá, ou que você queira estar procurando melhorar, você vai amar ele do jeito que ele é, né? Sim. E aí tem consequências em tudo, né? No convívio com as pessoas, você com você mesmo. Por isso que é tão importante a gente bater nessa tecla do autoconhecimento. Infelizmente, né, Paulo, a palavra para esse autoconhecimento, autocura, ela caiu assim, ai, besteira, balela. Todo mundo tá falando, é igual o coach se lascou, né? Não pode usar mais esse termo, porque não é mais levado a sério. Mas você tem que buscar esse autoconhecimento, porque quanto mais você mergulha em si, mais você busca a sua aceitação e sua melhoria constante, você vai ter consequência também da sua relação com o outro, com sua família, enfim, com o seu relacionamento. E acrescento que também a gente falar sobre o autoconhecimento e entender o que é o autoconhecimento é assumir para a gente mesmo. Eu sempre falo isso, eu gosto de repetir, que é assumir para a gente que a gente é ignorante sobre nós mesmos, entendeu? Então, assim, a gente tem muito aspecto que a gente não conhece. Verdade. Que a gente não conhece, que a gente acha que a gente é aquele alecrim dourado, que é aquela rosinha do sertão, aquela coisa linda. E é uma rosinha do sertão que alguém arrancou a pétala, né? Vitimismo. Então, assim, a gente é muito machucado. A gente é muito machucado. Muito. Em vários níveis, né? Em vários níveis. Então, o autoconhecimento é justamente sobre isso. É entender por que a gente se coloca naquele relacionamento tóxico. É porque a gente também tem alguma coisa aqui dentro que gosta, que chama, que pede, né? E não falando que a pessoa que passa por esse relacionamento merece, seja consciente. Tem muita pessoa que faz por um processo consciente, né? Não vou ficar passando pano aqui para gente que realmente quer fazer isso e se vitimizar, do que uma pessoa que está num processo inconsciente porque não teve o autoconhecimento, tá? E aí entra a questão sobre você amar a si mesmo. Quanto eu me amo para me permitir viver uma situação dessa? Você aceita o amor que você acha que merece, né? Exatamente. Aí, gente, olha, aí vai falar da tua relação com teu pai e tua mãe. Sim. Deixa para lá, deixa lá para frente, né? Então, vamos aqui falar agora da segunda lei do universo, evolução. Diga aí. Eu acho que uma das leis que eu mais gosto é essa, a lei da evolução. Tudo está evoluindo, não existe nada evoluído. Nada é evoluído o suficiente. Todo processo está em evolução. Tudo é consciência. A cadeira é consciência. A cortina é consciência. Essa lousa aqui atrás é consciência. Tudo está em expansão. Então quer dizer que a cadeira vai virar uma mesa? Não, calma, peraí. Presta atenção. A evolução vai de níveis sutis aos níveis mais densos da realidade. Então, assim, por exemplo, na minha forma de alquimia, olhando para essa cadeira, já consigo ver várias formas aqui que ela poderia se tornar uma mesa para mim, numa ocasião que eu precisasse. Mas para outra pessoa, ela vai ser somente uma cadeira. Então, é exatamente sobre essa questão da evolução. A linha da evolução é: ok, eu tenho um conhecimento que você não tem. Como eu posso evoluir com você e como você pode evoluir comigo? Quando a gente entra no termo da evolução, eu acho muito do termo do merecimento. Ou seja, você sabe de alguma coisa que eu não sei, então, poxa, eu preciso de você. Me ajuda que eu te ajudo com alguma coisa que você precisa de mim. Então, a gente vai evoluindo junto. Então, assim, eu acho que
anda assim, ó, lado a lado. É a Quando a gente troca, né? A troca. isso, quando a gente está muito de eu vou evoluindo, 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 não esqueço o outro, deixo o outro para trás, aí já não é evolução, isso já é egoísmo. A gente parar para pensar sobre a evolução, ela é uma busca da sua jornada sempre pela a iluminação. E se a gente tiver isso de forma bem consciente, a gente chega àquilo que Jesus GG, beijo GG, a gente chega à conclusão daquilo que ele falou, orai e vigiai. Tu tá o tempo todo em movimento, em evolução, expandindo. Quando tu não tá, é quando tu se sente inútil, é quando tu se sente, eu tô aqui para quê? Porque você não está em movimento. Nós somos feitos de energia, né? Para que a matéria, temos a energia. Então, como nós somos feitos de energia, ela sempre está em movimento, ela está sempre se expandindo, ela está sempre evoluindo. Inclusive, tem a Lu Gamache, tem vídeo dela aqui no YouTube, depois você pode procurar. Ela fala muito que a gente não está encarnado, a gente está encarnando. O único dia que nós estamos encarnados é no dia que a gente morre. Aí você encarnou, morreu. Aí desencarnou. Né? Mas a gente está todo dia encarnando, sua matéria está sempre modificando, que vai muito em cima do que você pensa, como é que você alimenta essa sua matéria. E aí você tem os processos, enfim, contém doença, enfim. Mas a gente está sempre na busca da evolução, buscando um padrão vibratório melhor, né? Mais sutil. Cada vez mais se desapegar da matéria e buscando mais a sutileza nas coisas, no trato, né? No olhar com o outro, como o Paulo falou, você olhar para uma cadeira e você vê que ela tem uma oportunidade que você pode usar ela muito bem um dia para colocar um notebook, uma mesa, ou colocar um vasinho, né, numa cadeira que você achou ela no lixo jogada, você vai lá, corta ali, faz uma coisinha com ela, ela vira ali uma mesa. Ressignificar, né? Tu fala demais, né, Paulo, sobre isso. É você ter um olhar e ressignificar. Isso é uma evolução. Isso é um processo evolutivo. É a alquimia. É alquimia. Alquimia, quando a gente fala em alquimia, a gente imagina logo um cara com a capa assim, né? Misturando os elementos. Mas não é, você faz alquimia todo dia, né? De forma É a alquimia. inconsciente, na maioria das vezes é de forma inconsciente. E aí, na lei da evolução, a gente pode encaixar a lei da atração. O que seria essa lei da atração? Pelo amor de Deus, se você vir em algum site, se você vir em algum canto que a lei da atração não funciona para você, ignora, cancela, para de seguir essa pessoa, tira ela da sua vida. A lei da atração funciona desde o momento que você acorda, a hora que você vai dormir. E durante o sono também, tá? Porque às vezes você vai para onde a sua vibração te atrai. A lei da atração já é uma coisa que todos nós, seres aqui na Terra, conscienciais, temos o privilégio de pegar os benefícios e consequências dela. Então, o que eu quero dizer com isso? A lei da atração funciona assim. Eu e a Clédia, a gente tem um mesmo padrão vibracional. Por isso que a gente um atrai o outro. A gente tem ressonância, a gente tem igualdade em algum nível. Por isso a gente ainda está junto. Então, o Para quem quê? não sabe, eu sou do Piauí e este rapaz é lá de São Paulo. E a gente se encontrou. Exatamente. Então, por exemplo, eu estava vibrando em uma frequência e a Clédia começou a vibrar nessa frequência. Até o dia que a gente, pum, grudou. É exatamente assim que funciona a lei da atração para tudo. Tanto para objetos, quanto para pessoas, relacionamentos, tudo. Tudo, tudo, tudo. A lei da atração, ela é uma oportunidade para a gente olhar quem a gente é. Por que eu falo isso? Porque assim, você não vai atrair quem você quer ou o que você quer. Você só vai atrair quem você é. Tudo que você é emite uma vibração. E tudo pega uma sintonia. Essa história de que os opostos se atraem, cancela isso da sua cabeça. Cancela isso da sua cabeça, tá? Isso é um padrão de escassez, isso é um padrão de limitação
E, literalmente, se a gente fazer uma discrepância dessa crença, a gente vê total solidão nela, um padrão de solidão também. Então, se os opostos se atraem, eu nunca vou me sentir atraído, ou seja, cancela a lei da atração. A pessoa ela fica reclamando, tipo assim, eu só atraio cara que não vale nada, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí tu olha para a pessoa, sério, continua reclamando, porque no fundo tu tá falando de ti, né? Tipo assim, mas eu nunca traí ninguém. Cara, tem vários tipos de traição, muitos tipos de traição, né? Não é só, a gente, quando fala em traição, né, Paulo, já imagina logo que é uma pessoa traindo a outra de maneira sexual ali envolvida. Não necessariamente. O fato de um amigo ter te confiado lá algo bem dele, que era só dele, e tu fez o favor de mandar para alguém aquele áudio que ele mandou só para ti, isso é uma traição, né? Você aí fala, eu não encontro ninguém interessante. Você é interessante? Você é seu melhor amigo? Você se suporta sozinho? Você se chamaria para jantar? Então, vai doendo, né? Você vai falando e vai, ó. Vai E é, doendo. quando dói demais, a gente tem tendência a fazer o quê? Banalizar. Nossa, mas esses caras estão falando desse papinho de novo. Todo mundo vai falar desse papinho de novo sempre. Sabe por quê? Porque você está atraindo a gente para falar para você. Senão você não estaria escutando. Até Então, isso arrepiei agora. Então, não tem problema nenhum. É isso. A lei da atração é essa. Tá aí para todo mundo. A gente tem um imã gigante no nosso corpo inteiro. O nosso corpo ele é magnético também, justamente porque ele atrai tudo que ressoa com ele. Pô, mas eu atraio tanta doença, amor, não é questão de atrair, é a questão de você começa a criar essa doença em algum nível, e daí, pum, você atrai, começa a atrair o magnetismo para que isso aconteça. Isso serve para tudo. Pô, eu quero alcançar aquele objetivo. Tá, vamos colocar magnetismo aí. O que eu posso fazer? Mudar padrão vibracional. Girar a chavinha de novo. aí É você só isso. vira a chavinha com autoconhecimento. Mais uma vez, né? Você, ação e reação, lei da atração, né? Que influencia na evolução, que ela só existe se tu ama o outro. Então, uma coisa vai conectando com a Sim. outra. A quarta que a gente vai falar aqui, senta, porque tu vai precisar. É a lei do trabalho. Fala, Paulo. A lei do trabalho significa que todos nós, todos, sem exceção de ninguém, cumpre com o propósito de estar aqui a trabalho. Ninguém veio aqui passear, ninguém aqui veio tirar férias, ninguém veio aqui para fazer nada além de trabalhar. Óbvio que a gente está encarnado, que a gente vai fazer, né? A gente vai ter nosso momento de diversão e tudo mais, mas sempre visando o quê? Ok, agora é meu momento de trabalho. Por que eu falo isso? Porque se a gente olhar para uma questão também espiritual, onde todo mundo se conecta, sem cunho religioso, tá? Olhando para um lado mais religioso, vamos olhar para um lado mais religioso então. A gente tem os anjos, os arcanjos, os guias, os orixás, tudo, tudo, tudo. Aí o que a gente faz? A gente pede para que eles façam as coisas para a gente. Então, o tempo todo eles estão trabalhando. Porque nós, com magnetismo e saúde, encarnados, também vamos ficar parados esperando tudo cair do céu. Então, assim, o tempo todo eu falo que é uma troca. Eles me usam para que eu manifeste as coisas que eles querem e eu uso eles para proteção, canalização, informação, aguçar minha mediunidade. Então, assim, é uma troca, ó, tá bom. E é uma troca solidária. Não é uma coisa assim que, poxa, então se eu não fizer meu trabalho hoje, todo mundo vai virar as costas e vai me mandar embora. Não existe demissão no mundo espiritual. Não existe no mundo energético, não existe demissão. Existe o quê? Você entrar num compromisso e você não honrar com o seu compromisso. Aí sim você começa a sintonizar a lei da atração de novo. Sintonizar de novo com equipes assim também. Ah, você faz quando quer, ok, a gente também. E tá tudo bem. Então ele vai literalmente do seu padrão de consciência.
tá? A É porque lei do... na parte energética está muito ligada a esse padrão, né? Tipo assim, não é que o teu mentor, ou o teu guia, ou os anjos, né? Deixa de te ajudar. Na verdade, tu não vibra mais no padrão deles. Eles podem estar ali do teu lado, gritando, gritando, ou simplesmente se afasta, né, Paulo? Tem alguns mentores que se afastam. Mas não porque ele quer, vou te dar as costas, tchau, você não me escuta. Não, é porque você não está vibrando. Então, meio que ele deixa de te ver, tu também deixa de ver ele, e aí isso vai acontecendo e cada vez mais vai distanciando, até um momento em que você vira a chavinha, né? E aí você começa a, através da lei da atração, do que você lê, do que você busca, do que você pensa, né? Então você pensa, você sente e aí a coisa acontece, né? Mas e de maneira genuína. Não adianta você e tem que ser uma coisa divina no sentido de que tem que ser bom para o universo. Às vezes, o bom para o universo não é aquilo que você espera, mas é bom para ti. Muitas situações do dia a dia nosso, da nossa vida, acontece uma coisa que naquele momento tu fica, poxa, mas por quê? Mas não deveria. E depois que passa, tu, eita, que é aprendizagem. Se você é uma pessoa que Sim. está desperta e você tem um olhar otimista sobre a realidade. Então, quando passa a situação que tu, poxa, olha o tanto que eu cresci, vamos falar da pandemia. Não falar da pandemia. Eu acredito muito que ninguém é o mesmo de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Isso eu garanto. Ninguém, 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 ninguém. Ou você foi pela dor, começa a vibrar mais na luz, ou, infelizmente, pela dor também, você já se chateou mais, entrou em depressão, ansiedade, né? E aí você começou a vibrar mais na sombra. E aí o trabalho ele faz muito isso, ele faz com que você se sinta mais útil, né? Porque você está desenvolvendo aquilo, você está desenvolvendo a sua missão de vida, então as coisas começam a fluir. Quando você está vibrando naquela energia que você escolheu que você viria, aqui em carne, tudo vai fluindo e tudo vai dando certo, né? Uma coisa vai encaixando com a outra. É porque por vezes a gente pensa assim, ah, quando eu ficar velho eu não vou trabalhar. Que dia, Quero curtir, jovem. ficar viajando, não vou fazer nada. Não que você não vá fazer isso. Tem momento de Sim, lazer, né? Tem momento de lazer. de lazer. Mas assim, às vezes o trabalho é o quê? Dar um conselho. Tu viaja, Paulo. Aí tu vê uma pessoa chorando do teu lado, eu duvido se tu não vai passar por ela e dizer, que foi? Com certeza. Você quer um rei? É, você quer um rei? Vamos conversar, sente aqui. Aí já foi. Ele já tá fazendo o trabalho, a missão, né? Então você Sim. tá o tempo todo ali, tá trabalhando naquilo que você veio, né? E a última lei que a gente vai comentar é a lei da prosperidade, que é muito falada, confundida com uma coisinha. Vai lá, Paulo, fala aí. Vamos lá. A gente tem que entender que prosperidade e riqueza são coisas que a gente está muito equivocado. Por quê? Algum tempo atrás eu fui, né, tive um acesso, eu conversei com um mestre aí, e Saint Germain se, né, manifestou, e ele olhou para mim e falou assim, Tó, você quer um exemplo do que é riqueza? Ele foi e plasmou uma taça de ouro. Ok. Aí ele perguntou assim, tá, e o que que isso vai ajudar você a cumprir com o seu propósito de vida? Essa taça de ouro. Aí eu fiquei olhando assim. Aí tá, vamos tentar encaixar nessa lei da prosperidade. A prosperidade é a capacidade de você realizar o que você quer sem problema. No sentido, por exemplo, Chico Xavier não tinha dinheiro algum, só que ele era uma pessoa muito próspera. Ele falava assim, eu precisava viajar. A passagem estava ali. Preciso não sei do que. Eu não sei do que estava ali. Então, isso é a prosperidade, a capacidade que você tem de fazer as coisas acontecerem. A riqueza, a gente está muito equivocado sobre o conceito de riqueza. Então, assim, existem inúmeras formas de prosperidade. Prosperidade, porque geralmente as pessoas, como estão ainda, a Terra em si está no chakra cardíaco, a gente está evoluindo através do amor, mas tem muita gente ainda que está na questão do plexo solar, transitando para a questão do chakra cardíaco, por quê? Porque a pessoa ainda está muito presa às coisas viscerais, às paixões viscerais, ao materialismo, ao dinheiro, aquela questão de não, ainda tem que fazer aquela faculdade pelo dinheiro que ela vai me dar, eu quero fazer aquele curso sempre
Então, assim, as pessoas elas não tendem a ver, eu não quero ser próspero, eu quero ser próspero financeiramente. Uhum. Não tô nem aí se eu vou ser feliz ou não. Não quero prosperidade de felicidade. Quero prosperidade de dinheiro. É o inconsciente coletivo. Então, assim, essa é a grande diferença, tá? Da riqueza, da prosperidade e do que essa lei universal tanto quer dizer. Eu até É o quê? anotei essa lei, porque eu achei tão interessante, ó. Diz o seguinte: não é o que possuímos, mas o que gozamos que constitui nossa abundância. E fala muito sobre doar. Aí vai uma crítica, né? Não estou dizendo certo e errado, é uma crítica minha, meu olhar. Eu vou até parar para pensar o que é que isso diz de mim, talvez, né? Mas, assim, por exemplo, quando alguém vai ajudar uma pessoa que posta em rede social, eu não acho que não seja que seja de coração aquilo, né? Eu sei que dizem que coloca na rede social para que outras pessoas se sensibilizem e façam, né? Mas para que mostrar? Você está fazendo mesmo porque você quer ou porque você quer se vender como uma pessoa que ajuda os outros, né? Então, essa lei, ela diz isso, que tem que haver a doação. Para você receber, você tem que doar, você tem que dar antes. Dá, para que o fluxo comece, e aí o universo entende o quê? Ah, esse cara tá dando, ele tá trabalhando, olha, ele tá ajudando, e aí ele começa a te encher mais. Se você precisar de dinheiro para viajar, porque você vai ajudar alguém, vai fazer um congresso massa, tá, aparece. Se você precisa, por exemplo, o Paulo, se ele precisar botar uma clínica só dele, ele vai ajudar mais pessoas, vai aparecer, né? E por aí vai. Então, antes de você querer ter dinheiro por ter dinheiro, primeiro dê seu serviço, que casa com a lei do trabalho, né? Doe o seu serviço para que então comece a aparecer aí a prosperidade na sua vida, a abundância. Aí a gente pode falar sobre a pessoa que ela fica só acumulando aquele dinheiro, perde saúde para acumular aquele dinheiro, não vive com a família, não vê os filhos crescer, né? Gera pessoas com vários traumas, porque teve a distância do pai e da mãe, como também ele não é próspero. A gente conhece muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas você conversa com ela, você vê visivelmente na linguagem não verbal dela que ela é uma pessoa infeliz. O próspero, por vezes, ele não tem riqueza. É E aí, exatamente Paulo, isso. você quer ser próspero ou você quer ser rico? Eu quero ser próximo. De fazer as Abundância, né? coisas terem, sim, abundância e prosperidade. Porque assim, ó, quando a gente, ó, tudo para o universo, o que mais importa é você doar. Porque o Criador, Yahvé, a fonte, do jeito que a gente quiser chamar ele é acima das divindades. Tudo que a gente conhece, e eu vou ser bem claro, todas essas leis universais são leis absolutas. Tudo que está debaixo dessas leis são crenças. Tudo. O meu interessante ponto de vista, o interessante ponto de vista da Eclésia, o universo da Eclésia, o meu universo, são só crenças de quem nós estamos experienciando aqui agora, no presente, tá? Então, assim, tudo que importa para o universo é a doação. Porque se você já está no fluxo abundante e próspero do universo, você só tende a doar. Porque é isso, quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais eu estou aberto e receptivo pelo fluxo do universo. Porque assim, enquanto eu estou doando, eu não estou esperando que eu receba de você. Se você não tiver condição Essa é de a me verdadeira fazer, doação, né? É você doar sem esperar, doar sem contar, não precisa estar contando, né? Simplesmente ela acontece, ela vai lá e acontece. sim, porque assim, eu não estou esperando uma retribuição de você. Se eu estou ligado ao fluxo do universo, é com ele que eu presto conta. Eu sou funcionário do universo, eu recebo dele, é ele que é meu patrão, é ele que está me sustentando todo dia. Então, se a gente está aqui, é porque ele está por trás, senão ninguém estava aqui, não.
tá? Senão ninguém tava paradinho aqui, bonitinho, fazendo videozinho, não. Se ele parar um segundo sequer de pensar na gente, isso aqui já era. É. Isso aqui já era. Que Então aí ele é casa tão com o nosso próximo vídeo, né? Que são as leis sim, herméticas, que fala sobre isso. Se você quer assistir, vai ter que catar e esperar para sair. Tem porque algo é mais, isso. Paulo, para falar? Assim, só para finalizar mesmo. O Criador, ele criou diversos seres de consciências não superiores para diminuir a gente. Mas porque assim, quando ele manda crianças cuidarem de alguma coisa, se não tiver supervisão, vira bagunça. Aqui na Terra é da mesma forma. Tem um plano divino para isso aqui se cumprir e vai se cumprir. Então, assim, a gente, eu falo criança no sentido de a gente continuar sendo puro, da gente continuar sendo essa evolução, sabe? A criança ela não vai evoluindo, você não vai vendo o crescimento, não é uma delícia ver o crescimento de uma criança, é exatamente o que os mestres, o que as consciências superiores têm da gente. Porque, no fundo, como a gente passa por várias etapas, a gente volta sempre até aquela pureza da criança. Então, assim, é isso. Algumas dicas para você. Primeira dela, não escute esse vídeo só uma vez, assista mais de uma vez. Segundo, quando você assistir a segunda vez, não tenta separar em caixinhas. Vai vendo como uma coisa vai se conectando com a outra. Não se preocupem em querer decorar, memorizar o nome das leis. Não, só sinta. Vá ouvindo e vá sentindo o que é que ela vai o que é que as nossas palavras ela vai mexendo em você, ela vai despertando quais são as chaves que ela vai virando, tá? Vamos sair dessa coisa do anotar, vamos mais para o sentir, né? Leva mais para o sentir, alimenta mais teu coraçãozinho, mantém tua cuca fresca e mantém o seu coração quentinho, tá? Essas são as minhas dicas. Obrigada, Paulo, mais uma vez, tá? Abração aí para você, até a próxima.